Seu sábado começa depois do café. De olho no Instagram, de olho nas redes sociais. Com a apresentação de Ezequiel Guimarães, vamos ter aí uma convidada do estado de Pernambuco, a doutora Vânia Villanova, né, com o tema O Olhar na Educação. Eu quero, desde já, agradecer primeiramente a Deus, agradecer a você, né, por estar aqui conosco todos os sábados, a partir das 10 horas, né, da manhã. Então, sempre um prazer, né, e cada sábado nós temos sempre um convidado diferente e estamos aqui já aguardando a nossa convidada, né, a doutora Vânia Villanova, do estado de Pernambuco, que já está aqui conosco, que é um prazer muito grande, né? Sempre ela está aqui conosco, né, participando, e é uma honra, né? Sempre uma honra estar aqui de volta. A doutora está de volta aqui com a gente, participando, e faça a sua pergunta, tire a sua dúvida. Sempre é um prazer para todos nós estar aqui participando. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Sempre um prazer, uma honra estar novamente aqui, né? Agora, nesse ano de 2023, né? Nós tivemos vastos bate-papos, né, doutora, 2022, né, o ano passado. E este ano nós vamos ter novamente aí a continuação desse bate-papo aqui com a doutora daqui do estado de Pernambuco. E o tema é o No Olhar na Educação, né? Faça você a sua pergunta, tire a sua dúvida, será um prazer muito grande. E eu quero, desde já, mandar um abraço para a nossa cabeleireira, né? A Aurélia, né? Daqui de São Paulo. Um forte abraço para você, Aurélia, e a todos os participantes que estão aqui conosco, né, participando, dando a sua audiência, o pessoal de Alagoas, aqui de São Paulo, né, Minas Gerais, Roraima, enfim, todo o Brasil, né? E eu queria, desde já, pedir para a nossa convidada, a doutora Vânia, né, Villanova, do estado de Pernambuco, desse bom dia para os nossos telespectadores, para os participantes de hoje. Bom dia, doutora. Olá, bom dia a todos. Com grande satisfação, novamente aqui a gente conversar, né, sobre temas tão relevantes, né, ao nosso cotidiano, à nossa vida diária, de certa forma, né? E, assim, é uma honra a gente poder estar trocando aqui esses saberes que são pertinentes, de certa forma, né, dentro do que a gente considera, né, tão relevante dentro das políticas públicas. E aí, mais uma vez, me deixa lisonjeada aqui, né, por estar aqui compartilhando dessa fala, do entendimento do que é educação, dessa defesa que é educação, né? E aí eu trago essa defesa porque é uma luta que não só eu, mas diversas pessoas, em termos de Brasil, né, precisa ter esse reconhecimento, né, dentro das políticas públicas. E eu acho que essa troca de fala aqui é interessante, que toda categoria, e eu digo não só daqui de Pernambuco, ela tem esse entendimento e que procure essa legitimidade que ainda não foi alcançada, né, por algumas, pelo Executivo de forma geral, né? Então, assim, gosto do que faço hoje, né, como representante da Associação dos Professores Contratados de Pernambuco, né? Hoje eu represento essa classe aqui no estado de Pernambuco, os contratos temporários, onde a gente vem deliberando falas com o Poder Executivo a respeito desses profissionais que se dedicam tanto, que colaboram tanto com o Executivo, né? Mas às vezes falta esse reconhecimento da parte do Executivo, né? Então, acredito que na nossa fala aqui vai mediar alguns pontos aqui, acho que Ezequiel aqui vai estar conversando e a gente vai estar discutindo essas problemáticas, né, para que a gente possa brigar no bom sentido, né, minha gente? Brigar por essa voz
né, que ecoa e que não chega lá no executivo. Então, a ASPROP hoje, que é a Associação dos Professores Contratados de Pernambuco, ela vem a cada dia, né, mediar essa conversa com o executivo, né, e isso me traz, né, todos os dias uma reflexão daquilo que, enquanto profissional da educação, né, e diga você que não tem sido fácil. Agora, hoje de manhã, eu estava já recebendo denúncias, né, sobre as questões pertinentes da educação, né? Então, a gente precisa, inclusive, ter mudanças no nosso legislativo, né, para que a gente possa ter gente que brigue, porque é difícil, viu? É difícil mesmo a gente ter pessoas lá dentro que tenham entendimento. Às vezes a gente fica olhando aqui e diz assim, nossa, o legislativo aqui fala uma coisa, mas na realidade executa outra, né? Então, essa conversa acho que a gente vai ter hoje muito boa, acho que muito interessante, né, para a nossa vida, né? Eu digo que é a nossa vida porque mexe com todos nós. Live Chat Café com o Presidente, com a apresentação de Ezequiel Guimarães ao vivo pelo Instagram. Siga-nos, Ezequiel Guimarães.oficial. E também continue se inscrevendo em nosso canal lá no YouTube. Lá precisamos de 1000 inscritos para ter a nossa própria TV, o canal 52, né? Sempre um prazer. E eu queria aproveitar e pedir aí a oração ao nosso povo aí, para o nosso amigo Luiz Florentino, né? Que realmente está no hospital, acho que já voltou. Viu, Florentino? Rezar por você aí, orar, tá? Para que Deus você possa recuperar aí, ok? E vamos aqui continuar com a nossa live aqui, Café com o Presidente. Sempre um prazer, uma honra estar tudo vocês aqui, né? Eu quero repetir novamente. Próximo mês vamos estar no primeiro sábado a Organização Sem Fronteira e no segundo sábado diretamente de Portugal, a participação do advogado Cláudio Pinho, com o tema a imigração Brasil para Portugal, né? Estará falando desse assunto. E hoje temos aqui a convidada especial, doutora Vânia Villanova, daí do estado de Pernambuco, com esse tema, o olhar na educação. Quero mandar também um bom dia para minha filha, a Michele. Bom dia, Michele. Eu estou aqui em São Paulo, né? Fiquei quase 3 meses em Brasília. Depois vou retornar novamente para continuar essa missão que nós estamos para concluir o nosso partido, né? Finalizar lá no TSE. Sim, então voltando aqui ao assunto, doutora Vânia, esse assunto sobre a educação, eu queria, uma pergunta seria, doutora, qual o salário sobre o piso, né? O piso salarial? Eu queria já dar início, doutora, o piso salarial da Nacional, né, que você explicasse em relação como é o piso salarial nos municípios, né, aí de Pernambuco, né, se é dentro do estado, né, os municípios, né, qual o piso salarial, se é a nível nacional e como é que está o nível salarial municipal em Pernambuco dos professores na educação. Bem, essa discussão é uma discussão que a associação tem encampado, né, há alguns anos, sobre a questão da remuneração dos profissionais da educação. Quero deixar bem claro uma coisa. Eu sempre digo, né, ao executivo a seguinte fala: o profissional da educação que é contratado, ele tem as mesmas atribuições do estatutário, né? Então, assim, no nosso pensamento, né, no pensamento contratado, apesar de ser por uma excepcionalidade, porque todo e qualquer contrato ele tem, e às vezes os profissionais da educação que são contratados não têm esse conhecimento da excepcionalidade, o que ampara uma lei que vem trazendo ele para a condução do trabalho docente, né? E aí o que acontece, né? Por muitas vezes esse profissional da educação, eu sou contratado e eu não tenho muito direito. Não, não é assim que não tem direito, certo? Então, a Constituição, então, não tem nenhum valor, como é que ficaria, né? Então, assim, primeiro ponto, eu preciso saber o que é que me ampara dentro, né, da legalidade de cada estado, de cada município, para a gente estar conversando, mediando essa conversa com o executivo, tá? Isso é fato.
né? Então, o que tem acontecido, basicamente, dentro dos municípios, né? Se coloca num certame, né? O edital, se coloca num certame um valor X de um profissional, e aí vem de contraponto aquilo que prevê, né, o que chamamos o piso salarial. Então, o que que acontece, minha gente? A gente tem visto os absurdos, né, dentro dos municípios. Tem município aqui, próximo a gente, certo? Que paga o profissional da educação, pelos 2 expedientes, R$ 1.200, né? Isso é um abuso literalmente. E eu não sei como é que o legislativo, que representa o povo, que está de frente, certo? Ele conduz essa fala, né? Então, já foi me repassado, inclusive, que até então, num certo município aqui do lado, né? A bancada da Câmara dos Vereadores, que era oposição, passa a ser a favor, né, do Executivo. Eu digo, gente, isso é absurdo, quer dizer assim, porque eu já tive a conversa, inclusive, com a própria bancada do Legislativo, e foi tido reconhecimento, de certa forma, que o piso nacional era imprescindível à sobrevivência de um profissional, né? A gente começa, minha gente, a entender isso quando a gente vê, bota na ponta do lápis, né? Então, assim, eu tenho o translado, né? Porque aí não tem passagem, ainda tem isso. Você tem o translado, você tem a tua alimentação, tua vestimenta, né? Muitos profissionais não almoçam em casa, almoçam no meio do caminho. Então, assim, como é que R$ 1.200, eu quero saber, é um desafio, certo? Aqui, para qualquer prefeito, qualquer pessoa do executivo, certo? E do legislativo também, que cabe a ele como representante, trazer, né, uma ação e reflexão diante dos fatos, certo? Então, o que acontece? Como é que você sobrevive com R$ 1.200, minha gente? Vamos parar para pensar, né? Então, é absurdo, né? É absurdo quando a gente chega numa mesa de conversa e ouve de alguém dentro lá e diz assim, vocês não têm direito a nada. Aí eu disse, vocês têm direito de fazer o que a gente manda, né? E aí eu começo a refletir, né? De certa forma que teve um município que foi dito isso numa mesa de conversa, né? Com o secretário de Educação, com representantes, e eu te perguntei, eu fiz, olha, eu não tenho conhecimento, né? De que eu sou feita aqui para fazer qualquer coisa, não. Lavar, passar, cozinhar, varrer a escola, é isso? Né? Então, como é que vocês conduzem essa fala aqui? Né? Profissional da educação, minha gente, tem que ser valorizado. Né? Porque eu só queria uma semana só uma semana. O prefeito, a prefeita, quem quer que seja, está na sala de aula, para entender o que é ministrar, para entender as relações, das dificuldades enfrentadas pelo professor. Locais que são, como é que eu posso dizer? Subhumano, certo? Sem uma janela, né? O professor, uma sala, você quando entra dentro da sala de aula, é um forno, né? Então, assim, e o profissional está todos os dias lá, encampando essas lutas. Nem a dignidade de um salário, né? Agora houve o piso, né? Novo piso salarial, né? E que alguns prefeitos estão dizendo que não tem, não vai dar, né? E eu acho que assim, sabe, Ezequiel, o nosso presidente, né? Ele precisa sentar, né, junto com essa classe, eu digo porque quem está aqui na ponta é quem sabe, né? Então, quem está lá não tem esse conhecimento da sala de aula. O conhecimento da sala de aula tem que ser uma representação. A representação é a categoria que está todos os dias, para a gente ter essa garantia, né? E qual é a garantia? É o salário digno desse professor, que muitos professores saem das suas casas de madrugada. Eu tenho gente que eu conheço do sertão ao litoral. Tem gente que sai do sertão, minha gente, é muito cedo. Está na BR de madrugada.
para pegar um ônibus para ir trabalhar, para poder sustentar sua família, né? E aí? E o piso, você acha que 1.200 dá todos os dias pegando transporte, indo e voltando? Tem gente que pega 4 transportes, e tem gente que pega muito mais do que isso. E não se fala a questão do piso, né? Mas no aumento do deputado se fala, dos vereadores se fala, telefone celular se fala, de boa qualidade, né? Pergunte quando é que o profissional tem um telefone de boa qualidade, certo? Não se tem. Por quê? Porque não tem condições de comprar um aparelho e equipamento. A gente viu isso na pandemia, os profissionais procurando comprar um aparelho para dar aula, porque se você não desse aula, você era punido pela gestão. Né? Não olhisse isso e fazendo ou empréstimo, ou pagando em trocentas vezes sem juros ou com juros, né? Então, é essa qualidade que se tem esse profissional, que foi você, profissional da educação, que deu base a esses políticos que estão aí na frente, né? Que aprendeu a ler com você. Aí você, quando chega, eu vou fazer uma homenagem à minha primeira professora. Poxa, tu vai fazer uma homenagem à tua primeira... Mas desculpa, mas tu tem um reconhecimento, né, dessa tua professora, né? Então a gente precisa refletir, né? A gente, que eu digo, os políticos e entender que estão ali na frente, não é? É a primeira classe que deveria, né, que eu digo assim sempre, ser olhada é a saúde e a educação, e a segurança, né? A segurança também é necessária, certo? Mas não é. Né? Ao contrário, é retirado do professor tantas coisas, certo? Que a gente olha assim e faz, o que é que precisa retirar cada dia? Né? Eu já não sei mais. Não, é o aumento que se dá, aliás, que se retira do profissional, né? Olha, vai ter um desconto de tantos por cento, né? Agora, num deles não mexe, né? Então, a gente se tem um piso, né? Que hoje está em 4 mil e alguma coisa, 200 e alguma coisa, se eu bem me engano, certo? Então, vamos estabelecer isso, vamos refletir, né? Vamos conduzir essa fala com o executivo, vamos ter a relação empática, né? Porque a relação empática é uma das melhores coisas que a gente pode estar trazendo para a nossa relação de cotidiano, certo? Isso é importante. E eu acho, né, que eu digo assim, porque a gente tem um presidente que é nordestino, que viveu essa relação aqui das questões, vamos dizer assim, cotidianas do nosso estado, do sofrimento do nordestino, né? Enfim, né? O preconceito também que a gente tem em relação a essas temáticas que se desrespeitam ao nordestino, né? E que o presidente ele possa estar enxergando, não sei de que forma pode ser deliberado essa punição dentro dos municípios, né, de não ter uma verba, não sei, é uma condução a ser refletida, né, mas você vê aí prefeitas que são professoras, é vergonhoso, certo? É vergonhoso aqui, né, e era muito bom que elas estivessem vendo essa live, para mostrar que realmente, eu preciso ter empatia com a minha classe precisa ter respeito, mas professoras que hoje são prefeitas que não olham, que não tem, acho que não tem entendimento do que é sala de aula. Acho que nunca pegou o transporte, né? Porque deve ter nascido em algum berço de ouro, né? Ou se pegou, o poder subiu a cabeça, né? Então, assim, é para a gente, cada vez mais, estar observando. E digo mais, viu, Ezequiel? Muitos professores me ligam denunciando o município, né? E com medo. Doutora, pelo amor de Deus, a senhora não diga quem eu sou. Doutora, pelo amor de Deus, olha, veja só o que está acontecendo dentro dos municípios, né? Então, assim, é uma intranquilidade todos os dias desses profissionais, né? Com medo que seja perseguido, com medo que eles sejam punidos nos seus empregos. O mais interessante do estudante, que eu digo assim, parece que até a repartição pública é do prefeito, né? Eu olho assim e digo, parece que é uma instituição privada. E não é, é pública. Quem botou ele foi o povo, e ele precisa ser representado por esse povo, né? Então, assim,
É triste essa realidade, né? É muito triste, mas é uma realidade que a gente precisa combater todos os dias. Maravilha. Live Chat Café com o Presidente. O seu sábado começa depois do café. De olho no Instagram, de olho nas redes sociais. Com a apresentação de Ezequiel Guimarães e agora diretamente do estado de São Paulo. Estamos aqui com a convidada especial, a doutora Vânia Villanova, lá do estado de Pernambuco, e no assunto o olhar na educação. Faça a sua pergunta, tire a sua dúvida. Estamos aqui sobre esse assunto muito importante, iniciando esse ano 2023, né? Já estamos aí encerrando esse mês agora de janeiro, nesse tema que é a educação. Doutora, em relação à educação, né? A gente tivemos aí o governo passado, né? 4 anos de governo. O que eu queria lhe perguntar, que se explicasse, como é que ficou, como é que sobreviveu a educação do governo passado, e eu queria que você falasse, né, para o novo governo sobre o olhar na educação em relação ao piso salarial, né, que está chegando agora o novo governo, está iniciando, que ele pudesse aí contemplar, né, nesse assunto que é o piso salarial. E como é que foi a situação no passado? Foi ruim, foi bom para os professores? Péssimo, certo? Péssimo. Pontuar os municípios que trazem a questão da dignidade humana desses profissionais. Né? É pontual, tá? Então, assim, e quando traz o interessante, quando traz pelo menos a aproximação do piso salarial, todo mês tem um desconto, que ninguém sabe como é que é esse desconto, né? O desconto é R$100 de quê aqui que tirou, né? O cara nem faltou. R$300 de quê? Não, teve um erro, né? E aí essa relação do erro permanece no erro, essa devolutiva de dinheiro nem chega no seu contra-cheque, certo? Por mais que você faça protocolo, documento, mas não existe essa questão do reconhecimento da devolutiva, do salário, certo? Então, assim, para todos os municípios, todos, as denúncias são, assim, vem de rodo, como diz o ditado popular, nas nossas conduções, né? E diz assim, olha, doutora Vânia, aqui o pessoal trabalha que nem burro de carga, não tem reconhecimento. Eu acabei de falar isso ainda agora, né? Então, assim, isso é fato, certo? É gritante, né? Os municípios investem em outras situações que não é... E investe, viu? Né? Como a gente viu aí, o vereador denunciando, o município aí, com equipamentos superfaturados, né? E aí eu digo assim, caramba, né? Por exemplo, vamos trabalhar hipoteticamente, tá? São fatos hipotéticos. Se um livro, certo? Ele custa R$20, aí ele passa a custar R$300, um exemplo. Né? Isso são relações hipotéticas. Então, eu fico olhando assim, gente, é absurdo, né? É absurdo. Até mesmo porque em certo município aqui, eu tive uma fala com o secretário. Eu digo, interessante, vocês escolhem um livro para educação infantil que é um livro que atinge o ensino médio. Como é que isso funciona? Como é que eu vou trabalhar esse livro aqui na educação infantil? Né? Então, não existe o respeito por esse profissional. Né? E isso são coisas, né, que atingem, por exemplo, se compra coisa, ao invés de investir no profissional. As formações continuadas. O que são as formações continuadas desses profissionais? São momentos que a gente vai estar deliberando ali a troca dos saberes, que se deveria ter um espaço de conversa, de intelectualismo, de mudança do que pode melhorar ou não. Né? Eu me lembro aqui, só abrindo parênteses, que eu fui uma vez uma formação aqui no município, e aí as formadoras, né, vamos todo mundo ficar em pé. E aí eu pensei que era uma coisa mais séria, né? Deve ser uma coisa.
Vamos cantar Samba Lelê tá doente, está com a cabeça quebrada. Eu digo, o quê? Então eu disse assim, eu estou vindo com a formação para cantar, né, e não para discutir as políticas públicas de melhoramento do município, do estado, de qualquer canto que seja. Né? E isso ali, eu digo, caramba, eu estou aonde? Qual o mundo que eu estou? Né? Então, assim, essas questões é preciso, mas eu acho que o poder público ele não quer toda ação e nenhuma reflexão desses profissionais. Eles querem pessoas que sejam... Eu acho que a educação, às vezes, tem sido assim, de cima para baixo. E não pode, gente. E não pode ser assim. A gente precisa compartilhar esses saberes que são pertinentes à nossa prática cotidiana. Né? É a gente poder ir para um espaço e a gente conversar os pontos de melhoramento, o que deu certo aqui, o que pode melhorar, o que tua experiência foi, o que minha experiência está sendo, né, no nosso dia a dia, e aí sim vai funcionar, porque a educação é assim, é o experimento, né, das atribuições do profissional da educação. Aí, por muitas vezes, chega, você tem que fazer a semana no celular das contas. Beleza, a gente tem. Mas você tem que fazer assim. Eu digo, mas como é que pode você fazer um sistema, né, que tem que ser engessado? Não pode ser engessado. O sistema tem que ser adaptado ao meio. Né? Hoje eu trabalho com o ensino fundamental 2. E a realidade hoje, minha gente, é gritante pós-pandemia. Nossos alunos não sabem ler e escrever. Isso é gritante. Como é que eu posso ter meninos do ensino fundamental médio que não sabem nem ler nem escrever o que é uma produção textual, né? E a gente fica assim, meu Deus do céu. E falar de educação, minha gente, não é para qualquer um, não. Né? Então, assim, estar numa cadeira como gestor em educação, eu preciso entender o que é educação. Eu preciso entender também que cada aluno tem um tempo pedagógico, né? E eu explorar esse tempo pedagógico. Né? E muito mais satisfeito fica o profissional quando ele traz o reconhecimento. O reconhecimento é o teu salário. Porque eu vou te dizer uma coisa, viu? Metade dos cabelos brancos que a gente tem aqui é fruto de muito trabalho que a gente tem. E olha que a gente está num espaço onde você tem Eu quero agradecer a você, participante. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus e agradecer a convidada especial, a doutora Vânia Villanova, de Pernambuco, com esse tema, com esse assunto, né, que é tão importante para todos nós, né? E quero informar que no próximo sábado estará aí a Organização Sem Fronteira, depois, diretamente de Portugal, o doutor, né, o advogado Cláudio Pinho, né, com o tema a imigração do Brasil para Portugal, né, onde estará explicando, e assim a sequência nesse ano de 2023. Muito obrigado a todos, obrigado, doutora Vânia, por esse espaço, por essa oportunidade, por essa palestra, por esse bate-papo de grande importância para todos nós. Um forte abraço, que Deus ilumine e até a próxima. Live Chat Café com o Presidente, na apresentação de Ezequiel Guimarães. Lembre-se, seu sábado começa depois do café. De olho no Instagram, de olho nas redes sociais. Obrigado, doutora. Obrigada também. Até lá.